A graça e a paz a todos. Estamos aqui hoje com Juízes no capítulo 14, o casamento de Sansão. Nós vamos ver no versículo 2: Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus filhos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai esta, porque ela agradou aos meus olhos. Amados, nós vamos ver que Sansão ele vai começar, a fazer segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Sansão começa a declinar para as suas vontades. Nós vamos ver que o Espírito do Senhor começava a impeli-lo, começava a dar autoridade a ele, no capítulo 13. No capítulo 14, Sansão ele começa então, ele era um homem consagrado, ele não podia tocar em corpo morto, e quando seu pai e sua mãe vão ali a Tímina, ao casamento dele, vem um leão, e a Bíblia vai dizer que aquele leão vem em direção a atacá-los, e ele tão possantemente rasga aquele leão no meio e deixa aquele leão morto ali. E aí a palavra vai falar que depois ele voltando, ele vê o corpo do leão e havia um enxame de abelhas. Então ele não podia tocar em corpo morto. Ele pega aquele mel e a leva também para o seu pai e a sua mãe, e eles não sabiam de onde vinha aquele mel. Se fosse de um corpo morto, eles certamente não receberiam. Então Sansão ele começa a provar o sabor do mel, o sabor do pecado, porque o pecado ele é doce, Então ele começa a saborear o mel do pecado. Ele começa a quebrar algumas alianças, algumas palavras que Deus tinha falado. O nazireu não poderia estar com essas atitudes. Ele era um homem separado, ele não podia estar com certas atitudes. Então Sansão, no casamento ali, era 7 dias de banquete, o casamento ali judeu. Nós vamos entender que ele vai então criar um enigma ali para os filisteus. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então ele deu 7 dias, os 7 dias de casamento, ele colocou aquele enigma ali. E a palavra de Deus vai dizer que a mulher de Sansão já começou a persuadi-lo. Olha só, começa a acontecer na vida de Sansão algumas manifestações, Ele começa então a ser persuadido pela mulher, e a mulher começa a colocá-lo, começa a descobrir o seu coração. Isso posteriormente vai ser também o sinal da maior queda de Sansão, porque ele ia caindo aos poucos. É assim que acontece quando o homem ele não está seguindo a vontade de Deus. Ele vai caindo aos poucos, ele vai desobedecendo aos poucos. E aí Sansão, depois da mulher chorar tanto, depois da mulher dizer: você não me ama, que você não fala, o enigma, e enfim, no último dia ele fala. E a mulher corre, ali os filisteus, e fala: olha, o significado é esse. Eles vão justamente declarar no verso 18: disseram-lhe, pois os homens daquela cidade, ao 7º dia antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? Que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então ele vai ali, falar de maneira a declarar, dizer: foi a minha novilha, quer dizer, foi a minha mulher que declarou para vocês, por isso que vocês souberam, por isso que vocês descobriram. E estava ali então Sansão, no meio dos filisteus, procurando já a ocasião para vir contra eles, Pois Sansão ele tinha um propósito: Deus libertar, Deus começar a libertar
o povo dele dos filisteus. Então Sansão era meio que uma estratégia. Deus, a palavra de Deus vai dizer no versículo 4 que isso vinha do Senhor, quer dizer, Deus na verdade usou, né, não que fosse da vontade de Deus que ele casasse com uma incircuncisa, mas fosse da vontade de Deus, Deus se aproveitou aquela ocasião ali para que pudesse Sansão ter acesso aos filisteus e começar ali a se vingar deles, vamos dizer assim, pela opressão que eles faziam sobre o povo de Deus. E aí Sansão se casa, né, e tem toda essa frustração aqui com essa mulher que o traiu, né, e depois ela ficou para o seu companheiro. A Sansão foi para a sua casa. E a história de Sansão continua, bem interessante, você pode meditar aí no capítulo 13, amanhã, se Deus quiser, estaremos meditando no 14. Que Deus abençoe, amém. Alá! Minha dívida está paga. Onde está Ataren? São túnicas de filisteus. E estão com sangue. Onde está a minha esposa? Você não tem esposa. Não voltou a tempo de terminar a cerimônia. A lei de Dagon exige que uma vez que um casamento começou, deve ser completado. Eu tive que ficar no seu lugar. Se tocou nela. Agora que você matou meus homens e roubou suas túnicas, você vai passar o resto de sua curta vida trabalhando nas minas. Prendam esse homem.